Eu farei a leitura dos versos 3 a 14. Os irmãos acompanharão silenciosamente a leitura que farei. Efésios, capítulo 1, versos 3 a 14. Diz o seguinte o texto sagrado: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Vamos orar, pedindo ao Senhor a bênção da iluminação. Senhor, o povo que se reúne aqui neste momento é o teu povo, é a tua família, é a tua igreja. Este que fala é teu servo, Senhor. A palavra ora lida é a tua palavra. Por isso nós te pedimos, ó Senhor, fale aos nossos corações. Queremos ouvir a tua voz. Precisamos ser instruídos por ti. Fala, Senhor, aos nossos corações. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje existem aquelas pessoas que acham, que pensam ser possível ficar fora da igreja e continuar a ser um bom cristão. Eles dizem, essas pessoas dizem, que creem em Deus. Estudam a Bíblia sozinhos, em casa, fazem as suas orações particulares e se consideram bons cristãos. E acham até que podem passar muito bem sem a igreja. Aliás, existem aqueles que acham que a igreja até mesmo atrapalha. Eles pensam e até dizem o seguinte: na igreja tem muita gente pior do que eu. Eu sou melhor do que a maioria daqueles que estão lá. É melhor ficar de fora do que me misturar com esta gente. O que importa, o que interessa, dizem eles, é como você se relaciona com Deus.
O importante é você e Deus. Não importa, não interessa a sua ligação, o seu relacionamento com a igreja. Meus irmãos, exatamente por isso, e considerando que estamos neste mês celebrando, comemorando, agradecendo a vida desta igreja, eu quero chamar a atenção de vocês nesta noite para esta passagem bíblica que acabei de ler e mostrar-lhes aqui a proeminência da igreja no plano redentor de Deus. Esta passagem é uma longa doxologia, é uma demorada expressão de adoração e louvor. No texto original, no que nós temos aqui, é uma única frase, nesses versículos todos. Não tem nenhum ponto. É quase que Paulo expressando num único fôlego a sua adoração e o seu louvor. Então Paulo inicia esta epístola derramando o seu coração numa longa e estonteante manifestação de adoração, de louvor a Deus, pelo seu maravilhoso plano eterno de redenção. E aqui Paulo faz um resumo do plano redentor de Deus. Ele mostra que esse plano redentor de Deus percorre a história de eternidade a eternidade. No verso 4 ele diz que esse plano foi elaborado, pensado, antes da fundação do mundo. E lá no verso 10, ele diz que este plano se estende até a plenitude dos tempos. De eternidade a eternidade vai o plano, o projeto redentor de Deus. E ao fazer isto, o apóstolo Paulo nos faz tremendas revelações a respeito da igreja. Ele nos mostra o lugar importante, proeminente, que Deus dá à igreja no seu projeto redentor. Portanto, eu quero lhes mostrar neste texto, meus irmãos, 3 razões pelas quais a igreja é extremamente importante. 3 razões pelas quais você nunca deveria ficar fora da igreja. Em primeiro lugar, a primeira razão é que a igreja é importante porque ela ocupa um lugar central no plano de Deus. Dê uma olhada no versículo 10 deste texto. O versículo 10 diz que o plano de Deus visa fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Esse é o propósito do plano. O plano tem o objetivo, tem o propósito de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra. Irmãos, é verdade que este verso 10 está falando das dimensões cósmicas do plano redentor de Deus. Ou seja, o plano visa redimir todo o universo. O universo será redimido. O propósito é fazer convergir todas as coisas em Cristo. Certamente que eu devo me apressar para dizer que esse versículo não ensina o universalismo. Não significa que todos serão inevitavelmente salvos, inevitavelmente redimidos. Isso fica claro porque a Escritura tem que ser interpretada pela própria Escritura.
E se você olhar para o ensino geral da Escritura, você vai concluir que não há na Escritura o ensino universalista. Por exemplo, Jesus Cristo disse que largo, espaçoso é o caminho, larga é a porta que conduz à perdição. E são muitos os que entram por ele. Então não significa que todos serão salvos, não é isto. Pedro diz que anjos que decaíram estão sendo guardados em cadeias para o dia da condenação. Então, meus irmãos, o versículo 10 aqui não está ensinando universalismo, fique claro isso, mas está mostrando a dimensão cósmica da redenção. Mas o meu ponto aqui agora, o que interessa aqui agora no versículo 10, o que eu quero enfatizar, é que o propósito do plano é fazer convergir em Cristo. É esta convergência, é esta reunião de todos os salvos em Cristo. Perceba isso. Qual é o propósito do plano? É fazer convergir em Cristo todas as coisas. Então o que Paulo está dizendo é que todos os salvos serão reunidos em Cristo. O que isso significa? Meus irmãos, isto significa que o plano redentor de Deus visa muito mais do que a salvação pessoal de pecadores. Visa muito mais do que a salvação individual dos pecadores. Quando a gente pensa no plano de salvação, a tendência é achar que o plano só prevê a salvação individual, a salvação pessoal dos pecadores. É claro que a salvação pessoal, que a salvação individual é parte do plano, mas o plano é mais do que isso. O plano é fazer convergir, é reunir os salvos em Cristo. Esse é o propósito do plano, não apenas a salvação pessoal, mas é reunir os salvos, é fazer esta convergência em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, este versículo está nos ensinando que Deus, no seu plano, não apenas se propôs salvar pecadores individualmente falando, mas Ele se propôs também reuni-los, ajuntá-los em Cristo. Então, deixe-me dizer uma coisa para você. Se você é daqueles que acha que pode ser cristão fora da igreja, que o que importa é o seu relacionamento individual, pessoal com Deus, e que não interessa fazer parte da igreja, eu quero lhe dizer com a autoridade que a palavra de Deus me dá, você está errado, isso é impossível. A igreja ocupa um lugar central no plano de Deus. O plano de Deus não é apenas salvar pessoas, mas é reuni-las em Cristo. A Bíblia simplesmente não concebe a ideia de crente fora da igreja. A Bíblia não concebe isso. Para a Bíblia, crer em Cristo e aderir-se à igreja são dois lados de uma mesma moeda. A Bíblia não concebe a ideia de crente em Cristo fora da igreja. Como é que foi que Jesus deu a grande comissão? Ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações. Como? Ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado ou determinado e batizando-os. Ela simplesmente não concebe a ideia de alguém ir a Cristo e não filiar-se à igreja.
Lembram quando Pedro pregou aquele grande sermão no dia de Pentecostes? E que as pessoas disseram: o que nós temos que fazer? Pedro sempre falou assim: arrependei-vos e crede no Evangelho. Só isso que ele falou? O que mais ele falou? E sejam batizados. A Bíblia não concebe esta ideia de crente em Cristo fora da igreja. A igreja ocupa um lugar central no plano de Deus. O projeto de Deus, o plano redentor de Deus, tem o propósito não apenas de salvar pessoas, individualmente, pessoalmente falando, mas tem o propósito de fazer convergir em Cristo todas as coisas. Então essa é a primeira razão pela qual você não pode ficar fora da igreja. Não pode. A menos que você abra a mão do título de cristão. Porque você diga: eu não sou cristão. Então tá bom, tá fora. Mas se você é cristão e está fora da igreja, isso é uma anomalia. Isso é uma anomalia, não tem jeito. A Bíblia não concebe esta ideia. Mas há uma outra razão pela qual a igreja possui um lugar de proeminência no plano redentor de Deus. A igreja, meus amados irmãos, é importante porque ela é a esfera da operação da redenção de Deus. Dê uma olhada no versículo 3 do texto que nós lemos. O versículo 3 diz o seguinte: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer a esse verso 3: que bênçãos são essas? Diz aí que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Que bênçãos são essas? Bom, Paulo chama de bênção espiritual. Dá uma dica, mas não esclarece plenamente. Mas, uma outra pergunta que nós devemos fazer ao versículo, ele diz aí: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado a nós. Quem são esses nós que recebem essas bênçãos chamadas espirituais? Quem são esses nós? Versículo 4 e 5 respondem: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Em outras palavras, o nós do versículo 3 é o mesmo nós do versículo 4 e 5. O versículo 4 e 5, nós são os eleitos, os predestinados. Então, isso significa dizer que Paulo está falando aqui de bênçãos espirituais que são dadas, oferecidas aos eleitos, aos escolhidos, aos predestinados. E ao longo desta doxologia, o apóstolo Paulo faz uma lista demonstrativa dessas bênçãos que ele chama de bênçãos espirituais. Versículo 5, por exemplo, está aí a bênção da adoção de filhos, verso 5. Olha o verso 7, outra bênção: redenção pelo sangue. Ainda no verso 7, outra bênção: remissão de pecados. Olha o verso 9, outra bênção, a bênção da iluminação. Nos foi desvendado o mistério da sua vontade.
Versos 13 e 14, outra bênção: selo e penhor do Espírito. Estas são bênçãos redentivas. Existem certas bênçãos redentivas que só são desfrutadas no contexto da igreja. A igreja é importante porque ela é a esfera da graça especial. A tradição reformada faz a distinção entre a esfera da graça comum e a esfera da graça especial. Existem certas bênçãos que Deus distribui a todos, indistintamente. É chamada de a graça comum. Ela é comum porque Deus dá a todos. A Bíblia diz que Deus faz o sol brilhar sobre bons e maus, a chuva cair sobre justos e injustos. Então, fora da igreja, a pessoa recebe bênçãos de Deus, sim. Recebe. Tem muita gente fora da igreja que são abençoados. Tem casamentos felizes, prosperidade financeira, são inteligentes, têm até em algum nível senso moral, podem até viver uma vida respeitável. É a esfera da graça comum. Mas as bênçãos redentivas, remissão pelo sangue, perdão de pecados, penhor do Espírito, isso é da esfera da graça especial, isso é da esfera da graça redentiva. E estas bênçãos só podem ser desfrutadas no contexto da igreja. Fora da igreja, você não desfruta dessas bênçãos. São bênçãos redentivas. Você entende a importância da igreja no plano redentor de Deus? Existem certas bênçãos que só podem ser desfrutadas na esfera da igreja. Os nossos antepassados que escreveram a Confissão de Fé de Westminster, quando vão falar da igreja, lá no capítulo 25, eles dizem que fora da igreja não há possibilidade ordinária de salvação. Não tem. Pode acontecer extraordinariamente. Lembra o ladrão da cruz? Isso é exceção. Mas de maneira ordinária, não há possibilidade de salvação fora da igreja, porque a igreja é a esfera da graça especial de Deus. A Bíblia diz que a igreja é a coluna e baluarte da verdade. A verdade que liberta você encontra na igreja. Ela é a coluna e a baluarte da verdade. É por isso que Calvino, muito acertadamente, diz que a igreja é a mãe dos crentes. Mãe e mestra dos crentes. Porque a verdade que liberta, a verdade que nos alimenta, a verdade que nos nutre, ela está na esfera da igreja. A igreja é a coluna e a baluarte da verdade. É a igreja que nos alimenta, nos nutre, nos disciplina. E tudo isso são bênçãos redentivas. E nós devemos dar graças a Deus por essas bênçãos, que só são encontradas na esfera da igreja. Lembra que como Jesus falou da disciplina, como é que deve tratar um irmão culpado ou em pecado? Vai ter com ele entre ti e ele só. Se te ouviu, ganhasse o teu irmão. Se não te ouviu, leve 2 ou 3 testemunhas.
Se ouviu a esse pequeno grupo, ganhasse o teu irmão. Mateus 18. Se não ouviu, dize-o à igreja. Se ouviu a igreja, foi salvo, foi ganho. Se não ouviu a igreja, considera-o gentio e publicano. Ou seja, quem está fora da igreja é considerado ímpio, porque está fora da esfera da graça especial. Foi à igreja que o Senhor conferiu o poder das chaves e disse: "E ligardes na terra, terá sido ligado no céu. O que desligardes na terra, terá sido desligado no céu." Todos nós viemos a Cristo pelo ministério da igreja. Não existe ninguém nessa face da terra que tenha conhecido a Cristo, senão pelo ministério da igreja. Então, meus irmãos, a igreja é importante porque ela é a esfera da operação da redenção de Deus. Por isso você precisa da igreja, e eu preciso da igreja. Mas finalmente eu quero lhes mostrar que a igreja é importante, porque ela é o principal veículo de manifestação da glória de Deus. Dê uma olhada para o texto que nós lemos e eu quero lhe dizer que esse texto possui uma estrutura trinitária. Você pode dividir esse texto em 3 partes. Fala que o plano é um plano trinitário. As 3 pessoas da Trindade estão aqui. Dos versículos 3 até o versículo 6, fala da participação do Pai neste plano. O Pai foi quem elaborou esse plano na eternidade. Até a primeira parte do versículo 6. Depois do versículo 6 até a primeira parte do versículo 12, fala da participação do Deus Filho na execução deste plano. Depois, aí do versículo 12 até o versículo 14, fala da participação do Deus Espírito Santo na realização, na execução deste plano. Então perceba que são 3 partes distintas. E agora note que o final de cada uma destas 3 sessões termina sempre com a expressão "para louvor da sua glória". Verso 6, primeira sessão termina com "para louvor da sua glória". Verso 12, segunda sessão termina "para louvor da sua glória". Verso 14, terceira sessão termina "para louvor da sua glória". E a pergunta é então, com que propósito Deus planejou, instituiu e está edificando a igreja? Para louvor da sua glória. Para manifestar as suas gloriosas perfeições. Mas talvez você vá dizer: espera aí, ok, esse plano redentor visa mostrar a glória de Deus, mas isso não é privilégio da igreja. A Bíblia diz que a criação manifesta a glória de Deus. Não está lá no Salmo 19? Os céus proclamam a glória de Deus? Então, isso não é um privilégio da igreja. Meus irmãos, existem certos atributos de Deus que só são conhecidos através do plano redentor de Deus. E existem outros que são conhecidos na criação, mas no plano redentor de Deus, através e por meio da igreja, são manifestados de maneira muito mais exuberante. Deixe-me mostrar para vocês. A criação manifesta o amor de Deus? Claro, não manifesta. Podemos perceber a bondade e o amor de Deus na criação, não podemos? Mas é na igreja, é no plano redentor, que você vai ver a exuberância desse amor. Só no plano redentor. E existem certos atributos
que não poderiam ser manifestados e mostrados, senão através da redenção. Por exemplo, misericórdia. Então, meus irmãos, a igreja é o veículo através do qual as perfeições de Deus se manifestam no universo. Dê uma olhada nessa mesma epístola, capítulo 3. Veja, por favor, o verso 10 do capítulo 3, verso 10 e 11. Diz aí: para que pela igreja, por meio da igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, qual é o propósito de Deus, o eterno propósito dele? É que a igreja seja um veículo, seja um meio para ele mostrar as suas perfeições. Lembra na oração sacerdotal? Jesus orou e disse: Pai, que haja unidade entre eles, que eles sejam um, assim como eu e o Senhor somos um, a fim de que o mundo veja e creia que tu me enviaste. É através da igreja que as perfeições de Deus são manifestadas, são mostradas, são refletidas. A igreja é o meio, é o veículo através do qual a glória de Deus se manifesta. E ela está sendo ainda edificada. Não é assim que nós cantamos da igreja o fundamento, é Cristo o Salvador, Ele é a pedra fundamental, nós somos pedras vivas, Ele está construindo um edifício, e quando esse monumento estiver pronto, a glória do edifício será do Rei Jesus. Ou seja, esse é um projeto, esse é um plano que Deus está executando. A igreja é parte de um plano arquitetado, elaborado, executado por Deus, que quando ele for concluído, todas as perfeições de Deus se manifestarão por meio da igreja. E a glória de Deus há de encher o universo, como as águas cobrem o mar. É pouco ou quer mais? Que projeto! Que coisa tremenda! Percebe a importância da igreja? É o principal veículo da manifestação da glória de Deus. Fazer parte da igreja é fazer parte desse projeto. É fazer parte desse projeto. Meus irmãos, não há no mundo nenhuma instituição que se compare à igreja. Pertencer à igreja é fazer parte da instituição que está no centro do propósito eterno de Deus. Pertencer à igreja está na esfera da graça redentiva especial de Deus. Pertencer à igreja é fazer parte de um projeto que Deus mesmo elaborou, idealizou e executa para a sua própria glória. Não tem na face da terra instituição e organização mais importante. Não tem. Não tem Rotary, não tem Lions, não tem maçonaria, nem a OEA, nem a ONU, não tem. É uma instituição de Deus. É um projeto que nasceu na eternidade e tem a sua conclusão na eternidade. Pertencer à igreja é um privilégio incomparável. A minha vida tem
minha vida ministerial, sobretudo, tem cruzado com a vida ministerial do reverendo Onésio Figueiredo ao longo dos anos. Isso tem me dado a oportunidade de ouvir várias histórias a respeito do reverendo Onésio. Eu pastoreei a igreja presbiteriana em Barra de São Francisco, onde o reverendo Onésio foi membro, antes de ser pastor. Depois eu pastoreei a igreja presbiteriana Filadélfia, em Valadares, onde ele foi pastor. E hoje eu estou pastoreando a Ebenezer, onde ele foi pastor. A providência tem feito com que as nossas vidas se cruzassem assim. E eu quero encerrar com uma história que eu ouvi a respeito do reverendo Onésio em Valadares. O reverendo Onésio, conversando com um indivíduo certa vez, o indivíduo disse para ele que não se filiava à igreja, não pertencia à igreja, porque ele se considerava bem melhor do que muitas pessoas que faziam parte da igreja. E ele acabou citando um membro da igreja, nominalmente, que era um desafeto seu, e disse: olha, por exemplo, fulano de tal, aquilo é um hipócrita. Eu não vou me filiar à igreja e ficar junto com o hipócrita. Eu não quero comunhão com o hipócrita. E o reverendo Onésio, com a lógica que lhe é peculiar e a rapidez de raciocínio que só ele tem, disse para o sujeito: rapaz, você é muito burro. E o sujeito disse: como? Falou: você é muito burro. Você está dizendo que não pertence à igreja por causa daquele sujeito que você diz que é um hipócrita e não quer ficar perto dele. Bom, se ele é hipócrita, como você está dizendo, disse o reverendo Onésio, ele vai para o inferno, porque lugar de crente hipócrita é no inferno. E se você não for para a igreja, você também vai para o inferno. Vai ficar juntinho com ele lá a eternidade toda. Ficar fora da igreja é um péssimo negócio. Eu sei, meus irmãos, que a igreja não é composta de pessoas perfeitas. Nós não somos perfeitos ainda. A igreja não é composta de pessoas perfeitas. E sabe, eu dou graças a Deus por isso. Sabe por que eu dou graças a Deus? Porque se não fosse assim, não haveria lugar para mim na igreja. E não haveria para você também. Graças a Deus que ela não é composta de pessoas perfeitas. Porque se fosse assim, eu não pertenceria à igreja. E eu não sei o que seria de mim sem a igreja. Então, a igreja ocupa um lugar extremamente importante no projeto de Deus. Ela tem um lugar de supremacia. Ela tem um lugar de importância, ela é a esfera da operação da graça e ela é o veículo através do qual Deus deseja manifestar a sua glória. Portanto, não há possibilidade de cristão fora da igreja. Isso é uma anomalia. Por isso que durante esse mês nós estamos fazendo coro com o apóstolo Paulo, expressando a nossa adoração. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela existência da igreja, e de maneira muito especial, pela existência da igreja presbiteriana Ebenezer. Deus seja louvado e que Ele tenha misericórdia de nós. Amém.